A paz do Senhor, amados, um bom dia a todos, espero que esteja tudo bem com você e com a sua casa. Hoje é o dia 126 da nossa leitura anual. Fique conosco. Amados, a nossa porção diária de hoje vai se encontrar no livro de 1 Crônicas, do capítulo 23 ao capítulo 25, amém? Se por acaso você ainda não conseguiu ler a sua porção de hoje, se organize aí durante o seu dia, faça a sua leitura para que você possa desenvolver e crescer aí espiritualmente, amém? O nosso texto devocional de hoje vai se encontrar lá no capítulo de número 25, né? E o verso de número 1, amém? 1 Crônicas, capítulo 25, verso 1, diz assim a palavra do Senhor Jesus. Davi, juntamente com os chefes dos serviços, separou para o ministério os filhos de Asaf, de Emã e de Jedutum, para profetizarem com harpas, liras e símbolos. Amém? Bom, nós vimos ontem, né, que Davi já havia conseguido trazer a arca para o povo de Israel, né, para a presença de Deus. E Davi agora venceu a maior parte dos seus inimigos e ele começa a fazer os preparativos para que Salomão pudesse construir a casa de Deus. Nós vimos isso ontem. E ele organiza matéria-prima, né? Ele organiza ouro, prata, bronze, para que a casa de Deus fosse feita no mais alto nível de excelência. Ele também dá ordens para que Salomão se aplique a Deus, se dedique, se esforce a Deus. E vimos também que Davi não era um homem que oferecia para Deus algo que não custasse, algo que não tivesse valor. Então ele sempre oferecia para Deus algo que tivesse grande valor, algo que custasse, algo que impressionasse a Deus. Lógico que nada o impressiona, né? Bom, no capítulo 23, nós vamos ter então um novo período de organização de famílias no livro de Crônicas. Porém, esse novo período se refere aos levitas, né, aos filhos dos levitas e aos filhos de Arão, nos dias de Davi, né, como ficou as organizações dos levitas por turnos, né? Eles eram separados em 24 turnos, para que assim todas as casas pudessem ministrar diante do Senhor, né, e louvar o nome santo do Senhor. Então, lá no capítulo 23, nós vemos que quando Davi já era bem velho, né, e constituiu Salomão como rei no seu lugar, ele reorganiza esses turnos, ele reorganiza essas famílias, né, para que o serviço da casa de Deus, e aqui nós estamos falando da portaria, dos sacrifícios, das ofertas, né, do incenso, esses trabalhos na casa de Deus fossem constantes, né, e organizados, certo? E aí nós temos no capítulo 24 também o turno dos sacerdotes, que eram aqueles que realmente estavam separados para a ministração dentro do santuário, né, dentro do santo lugar. Aqueles que apenas poderiam imolar os animais, que uma vez por ano se levantava um sumo sacerdote e ia até o Santo dos Santos. Nós falamos isso muito no Pentateuco, né? E ali ele oferecia o sacrifício por ele primeiro e depois por todo o povo, né? E Davi também fez essas organizações por famílias. E quando nós chegamos no capítulo 25, Davi ele vai separar novamente os músicos entre a família dos levitas. Lembrando que os músicos na casa de Deus
não eram qualquer pessoas. Os cantores também não eram quaisquer pessoas. Eram pessoas das famílias dos levitas, eram pessoas separadas, pessoas completamente dedicadas para Deus, pessoas que abriram mão da vida terrena para se dedicarem para a obra espiritual. Amém? Aqui nos cabe um ensinamento e uma advertência para a nossa geração e para os nossos dias. E não vim gravar esse devocional hoje para falar mal de ninguém, muito pelo contrário, para tentar alertar a nossa geração. E eu não estou querendo falar dos famosos, estou querendo falar das nossas pequenas congregações, né? Nós temos visto músicos, cantores, ministros preocupados com aplausos, preocupados com elogios, preocupados com fama, né? Mudando a sua estética, mudando as características originais de uma maneira cristã de se viver, de se fazer canções, né? E nós vemos que isso vai completamente contrário ao que a palavra de Deus nos ensina. Os levitas, os músicos da casa de Deus, eram pessoas completamente dedicadas para Deus. Eles não dividiam a sua dedicação, o seu amor e o seu tempo, certo? Outra coisa interessante, esses levitas, eles eram organizados por famílias, né? Como o tabernáculo não precisava mais ser carregado, então Davi teve essa liberdade para poder organizar pessoas que ministrassem o louvor. Davi, já falamos isso, né? Que Davi entendia que a música era algo que movia o coração das pessoas. E quando a música é espiritual, ela é divina, ela move o coração dos homens, não é emoções terrenas, como a música secular. Ela move o coração dos homens a emoções santas, a emoções celestiais, né? Leva o homem realmente a se conectar com Deus. E esse era o propósito de Davi. Nós vamos ver que Davi vai levantar 3 homens, Asaf, Emã e Jedutum. Se você for ler os salmos, você vê que tem salmos dedicados a esses homens. Alguns sem autores, provavelmente também podem ser deles. Dentre esses, você vai conhecer um que se destacou mais, que foi Asaf, né? Esse Asaf escreve o famoso Salmo 73, onde ele expressa, uma parte do Salmo, a sua indignação pela prosperidade dos ímpios e pelo sofrimento dos santos. Mas esse mesmo homem que escreve a sua depressão, ele vai dizer que quando entrava na casa de Deus, ele entendia o porquê dos seus sofrimentos e louvava a Deus porque os ímpios não são conhecidos diante de Deus, mas os justos serão salvos, né? Então pessoas como essas inspiraram gerações e até hoje inspiram gerações, porque eles não copiaram o mundo, eles não copiaram métodos, eles cantavam aquilo que Deus lhes dava. A palavra aqui que diz que profetizavam com harpas, né? Talvez algumas traduções podem estar cânticos proféticos, não significa que eles estavam profetizando durante as canções. E aqui não estou ministrando contra o ministério profético, não. Mas a palavra que profetizavam com harpas significa que o Espírito de Deus dominava suas bocas, suas mãos e a sua escrita, de forma que todos os salmos que eles escreveram eram inspirados por Deus e não por vontade humana, certo? Aquelas canções se remetem a coisas que aconteceram no seu tempo, a canções que o seu povo precisava ouvir. E nós que cantamos em congregações, tocamos em congregações, temos que buscar essa direção de Deus para cantar na nossa congregação aquilo que o Espírito Santo nos conduz, e não apenas sair introduzindo canções de outros cantores, coisas que eles estão vivendo nas congregações deles, dentro das nossas congregações. Precisamos ser mais sensíveis, precisamos ser mais dedicados para Deus e não apenas meros copiadores ou pessoas mundanas que têm ótimos talentos musicais ministrando em lugares santos, aonde deveriam ter homens e mulheres santas ministrando
diante de Deus. Quando falamos de ministrar uma palavra, quando falamos de liberar uma profecia, quando falamos de fazer uma oração ou de ministrar louvores diante de Deus, precisamos entender que essas pessoas precisam ser como esses 3 homens, precisam ter compromisso com Deus, com o Espírito Santo e com o seu próprio trabalho, para que assim a obra de Deus seja feita com excelência. Amém? Por esses motivos e alguns outros é que Davi agradou tanto a Deus. Eu sou o pastor Tiago, da Igreja Pentecostal Poder da Palavra, e quero orar por você nessa manhã. Abra o seu coração, feche seus olhos e ora, Senhor, comigo nessa hora. Senhor Deus e nosso Pai, nós te louvamos neste momento, te glorificamos nessa manhã e queremos, Senhor, te dar graças e louvores. Também te pedimos o perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, porque somos falhos e pecadores. Senhor, Davi teve o cuidado de levantar homens como Asaf para poderem cuidar do serviço da música na tua casa. Homens espirituais, homens dedicados, homens separados para a sua obra e homens que entoavam cânticos contemporâneos, cânticos espirituais, cânticos necessários para as suas congregações. Senhor, que nós venhamos ser assim também, que nós venhamos estar dedicados, empenhados e, Senhor, não digo somente ao cântico, mas todos os demais trabalhos e serviços da sua casa e da sua obra. Dá-nos inspiração, dá-nos sensibilidade com o Espírito Santo para sabermos o que ministrar diante do Senhor, para sabermos como te exaltar diante da tua majestade. Abençoa os teus filhos, Senhor, que assim como o cântico desses homens subia aos céus e o Senhor os respondia com bênçãos, que seja assim conosco também nos dias de hoje. Para a glória e louvor do nome de Jesus. Amém. Se você tem gostado do nosso trabalho, vou pedir o teu favor, deixa o teu like no vídeo. Se você pode, compartilhe esse vídeo com alguém para que mais pessoas sejam abençoadas. E se você ainda não se inscreveu no canal, não perca tempo, se inscreva, ative o sino, assim todas as manhãs estaremos estudando a palavra do Senhor juntos. Amém? Que Deus te abençoe, fique com Deus e tenha um ótimo domingo, em nome do Senhor.